texto que vamos observar nas Escrituras hoje é Tiago, capítulo 1, do verso 16 ao 18. Tiago, capítulo 1, do verso 16 ao 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tiago 1, do verso 16 a 18. Não vos enganeis, meus irmãos, amados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos mais uma vez pedir a Deus para que nos oriente na meditação da sua palavra. Querido Deus, aqui estamos nós, juntos, tanto presencialmente como virtualmente, para aprendermos acerca daquilo que o Senhor tem para os nossos corações no dia de hoje. Ilumina-nos, Deus, ajuda-nos a entender a Tua mensagem e que sejamos realmente alimentados por ela, que saiamos deste momento abastecidos pelo Senhor mesmo. Essa é a oração de um povo que te ama, te serve, teme o teu nome e que quer ouvir a tua voz. E a fazemos no nome de Jesus. Amém. Talvez uma das palavras mais repetidas atualmente não seja nem pandemia ou Covid, seja fake news. Como tem se falado em fake news de uns anos para cá, e quando você percebe no momento político, né, quando tem uma eleição, isso se intensifica muito mais. Me lembro quando criança, eu nem sei, eu não tenho nenhuma, pode até ser uma fake news o que eu vou falar aqui agora, mas eu me lembro quando criança lá na cidade de Anápolis, Goiás, adolescente, criança, ouvir dos adultos que algumas pessoas na cidade eram pagas para espalhar boatos em relação ao candidato oponente na época de eleição. Então, os boatos eram espalhados assim a respeito de alguma questão ética sobre o adversário. Então, é claro que quando você vem para o campo virtual, isso se torna exponencial. Mas a fake news ela começou no Jardim do Éden, gente. Ela começou com a serpente. A serpente é que elabora a primeira fake news. E fake news precisa ser algo muito bem montado. Por quê? Porque uma mentira plena, ela é óbvia. Não dá para você vender alguma coisa com uma mentira 100%. Essa mentira, ela precisa estar envolta de alguma coisa que seja verdadeira. Se você percebe essa estrutura, ela ocorre lá no Jardim do Éden, quando a serpente fala para Eva, mas Deus, Ele falou que não era para você nem comer nem tocar. Deus falou para você nem comer nem tocar. Deus não tinha falado que não podia tocar, Deus tinha falado que não podia comer. E aí a serpente repete, Deus falou para não comer e nem tocar. O nem tocar não estava na narrativa divina, a serpente já coloca ali. E você percebe então que começa todo um processo de indução, misturando coisas que são verdadeiras com mentiras. E aí, como é que você faz para separar o que é verdadeiro do que é mentira? Por isso que nós nos sentimos extremamente manipulados num tempo como esse. Porque para você separar o que é joio de trigo, para você separar o que é verdade e o que é mentira, você precisa se especializar no assunto. Você precisa conhecer profundamente. Agora, como nós vamos conhecer profundamente tantos assuntos que chegam até nós? E aí nós percebemos que corremos o risco de começar a cair numa neurose ou ficarmos extremamente ansiosos e estressados, porque para ter um posicionamento sobre todo o assunto, eu preciso estudar profundamente. E quando eu começo a estudar profundamente tudo, a minha mente não suporta. E aí você começa a enveredar, talvez, por caminhos onde você não tem uma estrutura plena para argumentar, mas você resolveu abraçar aquela posição e defendê-la, mesmo que esteja envolta de algum nível de mentira ou não, mas você acredita que aquilo tem mais verdade do que o oposto daquilo.
E é isso que nós percebemos num momento da história aonde tudo está relativizado. Olha que impressionante, né? Nós não vivemos a época do iluminismo, do racionalismo, aonde todas as questões precisam passar pelo crivo da razão. Não. Nós vivemos um tempo pós-moderno, nós vivemos um tempo da pós-verdade, onde primeiro há uma conexão emocional, primeiro há uma conexão do indivíduo com a sua formação, e depois que essa conexão é feita, ele vai selecionar textos, argumentos que compactuam com aquilo que ele já pensa. Então, de alguma forma, corremos o risco, e um risco muito intenso, de sermos enganados até por nós mesmos. Porque tem muita gente combatendo fake news com outra fake news, e aí vira uma guerra de mentiras, uma guerra de fake news. E nós então nos deparamos com esse ambiente que cada vez se torna mais inseguro, porque não conseguimos identificar o que é verdade diante de tantas notícias distorcidas. E hoje de manhã eu quero dizer para você que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, já atravessou milênios. E não é esse milênio que nós não vamos suportar, não é essa geração que nós não vamos aguentar. Nós estamos num tempo difícil, com desafios, mas esse é o nosso tempo. Tempo para quê? Tempo para nós firmarmos na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Essa palavra que traspassou tantos outros desafios ao longo da história. Agora eu e você somos desafiados a não olhar e não fixar a nossa mente ou o nosso coração no meio dessa turbulência que acontece ao nosso redor, e às vezes tira até a nossa saúde emocional, psicológica, e precisamos então olhar para a verdade de Deus, que alimentou homens e mulheres durante tantas gerações, para que ela continue nos alimentando, para que ela continue apaziguando, para que ela continue sustentando o nosso coração no nosso tempo. E esse texto que Tiago escreve é um texto onde ele está falando sobre um nível, para um público, para uma igreja que está enfrentando um nível de estresse muito alto. A igreja era perseguida naquela época. Nós sabemos que as pessoas precisavam largar as suas casas, as suas famílias, migrar de uma região para outra, porque havia uma oposição muito intensa a partir do momento que eles confessavam Jesus como Senhor e Salvador. Os judeus que criam em Jesus, eles não eram mais acolhidos pela sua nação, porque para os demais judeus que não haviam convertido, Jesus era um charlatão, Jesus era um mentiroso, ele não era o Messias, o rei, porque o rei não poderia terminar a sua história numa cruz. Então havia uma perseguição interna, as pessoas precisavam sair de Israel, e aí elas iam para onde? Para o Império Romano. Mas no Império Romano você tem uma confissão que precisa ser unânime, a confissão de que somente César é o Senhor, somente César é Quírios. E quando esses cristãos chegam nessas regiões, ali eles precisam fazer essa confissão de que eles reconhecem o imperador como sendo o dono, o Senhor absoluto das suas vidas. E eles não fazem essa confissão porque Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. E aí eles também são perseguidos pelo Império Romano. Ou seja, se fica em casa, tem problema, se sai de casa vai ter problema maior. E aí você tem então esses cristãos já estafados, cansados, porque a todo momento eles estão migrando de um lugar para outro, e a sensação que eles têm é que esse sofrimento é ininterrupto. Parece que não vai acabar, como nós, durante essa pandemia, Nós somos, a impressão que nos dá é que sempre estica um pouco mais, Eu não sei se você, pelo menos eu, criei na minha cabeça uma tese de que 2020 ia passar e 2021 seria tudo novo, A vacina ia sair, que maravilha, e vamos lá. Não, aí eles vão deixando para contar a gente assim mais perto, quando não dá mais para esconder, eles contam, não vai sair agora, no começo do ano, de 2021. E aí quando você ouve cientistas falando que a vacina que foi mais rápida até hoje na história foram 4 anos, aí você fala, eu já estou cansado. E aquela igreja, é claro que numa outra perspectiva, mas ela já estava cansada. Ela já estava cansada, e o problema, eu entendo, era até maior do que o problema que nós enfrentamos hoje. E Tiago, então,
ele precisa conversar com essa igreja. E a igreja começou a queixar de Deus, porque um risco que nós temos diante da adversidade, diante de problemas que atingem tanto a nossa pessoa, como a nossa família, como a nossa cidade, como o país e o mundo, é começar a queixar de Deus. Por quê? Nós fazemos a seguinte dedução: não é Deus que controla tudo? Se é Deus que controla tudo, por que Ele permite essa desorganização global? Por que Ele permite os problemas? E aí a gente começa a entender à luz da palavra que a permissão de Deus por causa desse caos que nós vivemos é porque nós escolhemos viver no caos. Os responsáveis por isso não é Deus, mas somos nós, a partir do momento em que nós caímos na primeira fake news ou no primeiro engano, lá no Jardim do Éden, através dos nossos primeiros representantes, Adão e Eva. Naquele momento nós optamos por um mundo desorganizado, rompido com Deus, como humanidade. E hoje nós sofremos as consequências disso, mas temos a tendência de tentar ligar os problemas a Deus. O que Tiago vai nos ensinar aqui é que nós não devemos ligar os problemas a Deus, mas devemos ligar Deus a soluções. Porque o nosso Deus não é Deus que manda para nós tentação. O nosso Deus não é Deus que deseja complicar a nossa vida. Se em algum momento passou pela sua cabeça que Deus tinha a intenção, por causa de alguma adversidade que você enfrentou, Deus tinha a intenção de complicar você, você está enganado. Deus não tem projeto para complicar a vida de ninguém. E Tiago vai trabalhar exatamente sobre isso. E para que ele trabalhe esse tema, ele já, nesse primeiro capítulo, nos primeiros versículos, ele faz uma definição que diferencia o que é provação do que é tentação. Provação é algo importante que nós, como crente, precisamos passar. A provação da nossa fé, ela produz em nós estabilidade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ouvir as pessoas que são mais experientes. As pessoas que são mais experientes, filhos, ouvirem os seus pais, ouvirem os seus avós, e às vezes as gerações mais novas, e nós também fomos assim, nós temos a tendência de achar que nós estamos à frente dos nossos pais por alguma razão, Nós achamos que nós sabemos mais do que eles. E quando você pega um tempo como esse, de revolução tecnológica, onde esses nossos adolescentes e jovens, eles conseguem ter muita informação, é claro que uma informação superficial, mas ampla, eles então, às vezes acham que são sábios, às vezes acham que conhecem muito mais do que os seus pais. E aí o que nós entendemos aqui a respeito da provação da fé é que a provação ela vai produzir a experiência, e a experiência vai produzir perseverança. A palavra perseverança no grego também aqui pode ser traduzida por estabilidade. Você pode ter informação, mas você não tem a experiência. Você não tem a experiência, você não alcança a estabilidade. O que é estabilidade? É você aprender a descansar, a confiar na hora do desafio, na hora das dificuldades, na hora das provações. E o que nós percebemos aqui nesse texto é que Tiago, ele vai dizer com muita clareza para aquela igreja que ser provado não é ser tentado. Ser provado não é ser tentado, porque a provação ela visa o bem do crente. A provação nos torna sábios para não se apegar a este mundo transitório. O que é um coração sábio? Um coração sábio é aquele que consegue desenvolver-se focado nas coisas do alto. É isso que Tiago vai nos falar nesse texto. Só quero abrir um parênteses aqui para dizer para os irmãos que eu esqueci de colocar minha máscara depois da ceia. Foi esquecimento, não foi proposital não. Então eu vou colocar agora. E depois, tio Carlos, a gente edita o vídeo, tá? A gente prepara a semana inteira para pregar com máscara e chega domingo e não prega? Tem que pregar, né? Então, quando nós olhamos para a provação, nós percebemos que ela precisa gerar em nós alegria. Quando somos provados, devemos ficar felizes, porque é um convite de Deus para a maturidade. Irmãos, maturidade exige desafios. E não tem como nós nos aperfeiçoarmos em nada na vida, se isso não trazer para nós, ou se isso não produzir em nós,
a algum nível de dificuldade, em qualquer área, em qualquer área. Se você está num desenvolvimento intelectual, né? Você está estudando. Quando você era criança, você passava de um ano para o outro, os desafios aumentavam. Até quando você entrou na faculdade, os seus desafios continuaram aumentando. Você foi para o mercado de trabalho, seus desafios continuaram aumentando. Os nossos desafios estão sempre numa crescente. Nós temos que nos adaptar a cada fase da nossa vida, e isso precisa produzir alegria ao nosso coração. Então, para o crente, quando nós olhamos para um momento como esse de pandemia, a gente pergunta: é tentação ou é provação? É provação. Deus quer que nós saiamos desse cenário, dessa situação, mais fortes. Sabe por quê? Porque um dia o seu neto, seu bisneto, seu filho vai estar sentado com você, chorando por causa de uma coisa pequena que ele está enfrentando, e você vai poder contar a história da pandemia, e você vai poder dizer como foi que a fé foi importante para você no processo. Isso é maturidade, isso é estabilidade. É nós olharmos para o ano de 2020 e entendermos e percebermos as marcas da presença de Deus em todo esse processo. Por outro lado, a tentação, ela tem origem no diabo. A tentação sim é do capeta, né? E não é só o diabo não, o nosso coração também. Nosso coração está associado através de uma atração muito intensa por aquilo que o diabo oferece, nos tentando. Por isso que Tiago vai colocar aqui a cobiça, né? A nossa própria cobiça, o desejo de quebrar a lei. Cobiça, aqui a ideia é essa. Então Satanás sabe que você tem o desejo de quebrar a lei. Satanás vai tentar você exatamente naquelas áreas em que você tem a sua fragilidade. Isso é tentação. Então, o que diferencia a provação de tentação? A provação, ela gera maturidade, estabilidade, perseverança. A tentação, ela vai te distanciar de Deus. Ela vai te distanciar de Deus. Ela quer fazer com que, o foco dela é fazer com que você quebre a lei de Deus, tá? O conteúdo de cada uma é muito diferente. Sabe por quê? A tentação também, ela gera infelicidade e morte. Um Deus santo, 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 jamais tentará, ou seja, jamais produzirá uma obra má. Deus não quer, não existe isso num Deus santíssimo, não existe a ideia dele querer o seu mal. Isso é inconcebível para um Deus que é plenamente bondoso e plenamente santo. Aí você diz: mas pastor, por que minha vida às vezes, né, o mundo e tudo está cercado pela maldade? Porque essa foi uma opção nossa, de acreditar que um mundo sem Deus seria mais feliz, e nós estamos colhendo os frutos disso. Estamos colhendo os frutos disso. Por isso, é importante ressaltar que, mesmo diante de um mundo mau, Deus manifesta a sua misericórdia e aplaca o mal. É Deus quem segura o mal pelas rédeas, porque era para ser muito pior. Por isso que a Bíblia vai dizer que é pelas misericórdias de Deus que nós não somos fulminados, não somos consumidos. Esse mundo é mau, gente. Nós não temos informações nenhuma, a gente não sabe de nada, não é? Ou seja, existem poderes, existem conspirações, existem armações, existem negociações que acontecem nas salas trancadas que a gente não tem ideia desses movimentos. Então nós olhamos para tudo isso e ficamos aqui muitas vezes só imaginando, mas nós não temos acesso às informações verdadeiras, nós não temos acesso aos conteúdos completos, nós temos partes que nos são contadas através das mais diferentes fontes, mas Deus conhece todas as coisas, e Deus nos revela com o tempo, com a maturidade também, conforme Ele coloca aqui, né, a estabilidade, a perseverança. À medida que você vai vivendo, você consegue perceber a dimensão da maldade no mundo, mas é Deus quem ainda aplaca, segura essa maldade. Enfim, Deus não tem propósito de complicar a sua vida. Deus não tem propósito de complicar a vida de ninguém, mas sim produzir maturidade e estabilidade nos seus filhos. Deus sempre descomplica. Deus sempre descomplica. Deus sempre dá a solução. E de que forma nós experimentamos essa serena condução de Deus em tempos difíceis? Como a gente pode experimentar a direção do Senhor em momentos de adversidade? Como a gente pode ver Deus descomplicando a nossa vida? Primeiro, oriente a sua percepção. Oriente a sua percepção.
É você quem decide para onde você vai olhar. E o texto já nos chama a atenção logo de início: não vos enganeis. Ou seja, não caia em falsas notícias. Não se iluda com o mundo mentiroso. Não acredite na propaganda que estão fazendo de que a vida, o significado dela está aqui nessa terra. Não caia nesses contos que são passados para você como se a felicidade estivesse aqui. A felicidade plena e verdadeira, ela não está aqui. Nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra coloca para nós, para não sermos enganados, principalmente em tempos de alvoroço como esse que estamos vivendo. Porque a sensação que eu tenho é que nós estamos diante de um cenário complicado, quando alguém grita que... imagina, você está num prédio e alguém grita, está pegando fogo. E aí todo mundo vai para o corredor e está todo mundo correndo. E ali você tem um monte de gente falando um monte de coisa. É melhor sair por ali, é melhor sair pela direita, pela esquerda, fazer isso, fazer aquilo. E você está no meio daquele momento de tensão, com tanta gente falando, e você fica sem saber o que fazer. E aí o que Tiago vem dizer para nós é: não vos enganeis. Não deixa as pessoas te enganarem, principalmente em tempos de alvoroço. Esteja seguro, convicto do que você crê. Provação é colocar em prova ou testar a fé que um dia alcançou o seu coração. Essa pandemia é para nós uma oportunidade para testar. Você canta aqui todo domingo. Você lê na Bíblia vários versículos dizendo que Deus é bom, que a gente pode confiar, que Ele nos ama ao ponto de entregar seu único filho, que Ele é quem sustenta a nossa vida, que Ele é quem nos enche de esperança. A gente canta isso o tempo todo, a gente lê isso na Bíblia o tempo todo. E aí, num determinado momento, Deus diz: vamos testar? Vamos provar? E aí Ele manda ou permite, as provações para nós, para ver se aquilo que a gente tanto fala e tanto canta é verdade. E nós temos a oportunidade de fazer isso. Por isso, não seja levado pelas suas emoções, não seja levado pelas suas impressões, não seja levado pelo excesso de notícias que povoam esse nosso tempo. Firme o seu coração naquilo que é verdade. Fique atento a este momento tão tóxico que gera estresse, ansiedade, depressão. É um tempo difícil. Por isso nós precisamos limpar a nossa mente de conteúdos que às vezes mais nos confundem do que nos ajudam, e precisamos focar naquilo que é seguro, naquilo que sustentou a vida de homens e mulheres durante toda a história. E o que sustentou foi a palavra de Deus. Não vos enganeis, cuidado com a rede de engano que cerca você. Esse mundo jaz no maligno, o maligno é o tentador, ele é o enganador, e ele está usando várias plataformas para manter a sua mente distraída, para que você dessa forma não foque naquilo que é essencial. E Tiago está falando isso numa época em que as pessoas estavam também cercadas por inúmeros enganos. Mas Tiago está com um coração pastoral aqui, e ele quer deixar isso claro. Por isso ele fala: não vos enganeis, meus amados irmãos. Existe nessa frase, meus amados irmãos, uma dose enorme de ternura. Existe nessa frase de Tiago, irmão de Jesus, um desejo profundo de que cada um ouça aquilo que ele está dizendo, porque é uma mensagem amorosa que vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Alguém que se preocupa com as ovelhas do Supremo Pastor. Existe aqui claramente um cuidado com a vida de cada um daqueles que vão receber essa carta. Por isso ele já alerta: não vos enganeis, meus amados irmãos. A primeira coisa então que nós devemos fazer para experimentar a serena condução de Deus é orientar a nossa percepção. Eu não vou ser enganado por tantas notícias distorcidas que estão tentando fazer com que eu me apegue a elas, Segundo lugar, de que forma nós experimentamos a serena condução de Deus em tempos difíceis? Nos lembrando de quem Ele é. Eu só confio
Eu só confio em quem ou no que eu conheço. Eu só confio no que eu conheço. Aliás, é isso mesmo. Nós precisamos conhecer para confiar. Precisamos conhecer para confiar. Se você vai subir uma escada, e todos nós sabemos disso, alguns já experimentaram a queda por confiar no que não deveria. Se nós vamos subir uma escada, a gente tem que saber se aquela escada, ela realmente suporta o nosso peso. Se a gente vai pegar alguma coisa em cima do guarda-roupa e puxa uma cadeira para servir, né, de sustento, para alcançar aquilo que vai ser pego, você precisa confiar naquela cadeira, porque senão você vai levar uma queda e isso pode trazer um prejuízo enorme para a sua saúde física. A pergunta é: será que nós confiamos em Deus? Será que nós descansamos em Deus? Nós temos aqui a Natália e a Luiz sentadas nessa cadeira aqui à frente e vocês sentados nos bancos. Nós só sentamos nessas cadeiras e nos bancos e está todo mundo relaxado. Eu não estou vendo nenhuma pessoa estressada, com medo de que o banco desabe. Tem ninguém está estressado. Me lembro no meu casamento, eu chamei um padrinho robusto. O presbítero Jefferson até conhece ele, depois eu falo quem é Jefferson. Um padrinho robusto. Aliás, esse padrinho, quando ele chegou, e era aquelas cadeiras de plástico, né? Tinham colocado forro nas cadeiras de plástico. Ele ficou, ainda bem que meu casamento só durou 40 minutos, foi rápido, né? Ele ficou os 40 minutos fingindo que estava sentado, apoiando o corpo nas pernas. Porque ele falou assim: se essa cadeira desaba no meio desse casamento, vai ser um vexame. Então, às vezes, é assim que nós agimos com Deus. Achamos que Deus é um sustento frágil. Achamos que Deus, a qualquer momento, pode permitir que a gente desabe no chão. E o que Tiago quer deixar claro para a igreja naquele contexto, naquele momento, é que Deus não vai deixar você se desabar no chão. Sabe por quê? Por uma razão muito simples: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E Tiago vai dizer então que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ou seja, todas as bênçãos, são derramadas por Deus na nossa vida. Atente-se para o Deus bom que enche você de coisas boas. Nós às vezes focamos muito em coisas periféricas. Olha que impressionante esse momento que nós estamos vivendo, né? A gente conseguiu durante a última semana ficar focado, pelo menos quem acompanhou as notícias, talvez muito mais na eleição americana do que nos problemas internos do país. E olha, quem gosta de enganar geralmente age nessa hora, viu? Nós nos perdemos, fazemos da notícia da semana a pauta da nossa vida. E Tiago está dizendo: não vos enganeis, comece a observar as dádivas, as bênçãos, o cuidado, o sustento de Deus para com seus filhos. Deus tem nos dado boas dádivas, Deus tem derramado o dom perfeito, Deus tem feito maravilhas na vida do seu povo durante essa pandemia, mas às vezes nós estamos nos enganando com outras coisas e deixando de ver a bênção, o cuidado, o sustento do Senhor sobre todos nós. Estamos chegando no final do ano, e certamente, mês de dezembro vai começar os posts falando: tomara que 2021 seja melhor, tomara que a gente consiga viver, viajar, fazer isso, fazer aquilo. Eu quero desafiar você, durante esse mês de novembro, já fiz esse desafio para a nossa mocidade, durante esse mês de novembro, que lá no final a gente vai celebrar o dia de ações de graças, faça uma lista das bênçãos que Deus derramou na sua vida durante o ano de 2020, e nós, como povo de Deus, vamos bombardear as mídias digitais, mostrando a bondade do Senhor sobre os seus filhos, porque esse é o nosso papel. E claro, mostrar que quem produziu essa bondade foi o próprio Deus. Deus é bom, Deus está cuidando do seu povo, Deus está sustentando o seu povo. E talvez você diga assim: pastor, mas e aqueles crentes no Senhor Jesus que morreram por causa do Covid-19? Vocês acham que eles estão preocupados? Eles estão melhores do que nós, eles já estão com Cristo. Nós é que estamos com um problema.
Eles não mais. A vida do crente nunca vai terminar mal. É difícil crer nisso, né? Não existe final infeliz para o crente. Deus é bom. Deus enviou Jesus para vencer o maior dos nossos inimigos, que é a morte. A morte foi tragada. Quem morre em Cristo tem vida e vida eterna. Essa é a mensagem poderosa que transforma o coração do indivíduo e transforma o mundo. Por isso nós nunca seremos derrotados. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nunca seremos derrotados. Por isso que Tiago lembra aquela igreja que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, lá do alto. Manifestação da graça de Deus que é derramada sobre a terra, sobre crentes e não crentes. Nós chamamos isso na teologia de graça comum. Lá do alto Deus derrama bênção para todo mundo. Mas Deus derrama algumas bênçãos que são chamadas na teologia de especiais, só para os crentes. Muitos não crentes continuam tendo seus trabalhos, continuam alimentando as suas famílias, pagando as suas contas, graça comum. Mas os crentes, além de ter tudo isso, eles têm o cuidado, o sustento, o amor, a orientação do Espírito Santo de Deus em seus corações. Somos consolados, pastoreados, abençoados, especialmente por esse Deus que permite que essas bênçãos, e o Tiago diz isso, desçam dos céus, do Pai das luzes, elas são do alto, Deus é a fonte dessas bênçãos. Por isso, se você está empregado, se você está sustentando a sua casa, se você está percebendo essas inúmeras bênçãos de Deus que cercam você durante a pandemia, você tem que se lembrar que elas vêm do alto, elas não são produzidas por você mesmo, elas vêm do alto, é o Pai das luzes, Ele é a fonte, porque Ele é a própria luz, como diz João, lá em 1 João 1,5, e por isso nele não há qualquer nível de escuridão. Essas bênçãos descem constantemente, por isso está no gerúndio, descendo do Pai das luzes. A todo momento Deus está derramando bênçãos sobre o seu povo. E aí você diz assim, mas esse Deus que agiu lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, esse Deus que agiu com os reis Davi e Salomão, é esse Deus que falou por meio dos profetas, é esse Deus que veio através do seu Filho Jesus Cristo, o Deus homem encarnado, é o Deus que sustentou os apóstolos durante o ministério, é o Deus que cuidou dos crentes lá na igreja primitiva, esse é o mesmo Deus que vai cuidar de mim hoje. Tiago vai dizer que esse Deus, Ele é bom, e esse Deus não muda. Deus não muda. Deus não olhou para a terra e falou assim, vou tratar vocês aqui de uma maneira diferente, que eu já tratei todas as gerações anteriores. Não, Deus não muda. São pilares da sua fé que você precisa entender no momento da adversidade. Deus é bom. Deus é plenamente bom. E Deus é imutável. Malaquias, o profeta, também vai dizer, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda, por isso que a gente está vivo, até hoje. Ele é a fonte de estabilidade, de constância, Ele é fonte de confiança, você pode confiar. Os que nas gerações anteriores confiaram em Deus não se decepcionaram, você pode confiar. Porque Ele é bom e a sua bondade é imutável. Para enxergar o que desce do alto, nós precisamos estar focados no alto. E para estar focados no alto, a gente não pode viver disperso com tantas mentiras que nos cercam. A gente precisa olhar para o alto. Se tem bênção descendo do alto, para enxergar essas bênçãos eu preciso olhar para o alto. Mas nós estamos às vezes entretidos olhando para o lado, olhando para o outro e não percebemos o quanto Deus tem cuidado de nós. Para perceber a gente tem que olhar para Ele. E o texto vai nos dizer lá em Colossenses, o apóstolo Paulo capítulo 3 versos 1 e 2, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, você foi ressuscitado com Cristo? Então, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E Paulo diz mais para a igreja em Colossos, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da
terra. Existe toda uma estrutura para fazer com que o nosso pensamento fique focado nas coisas aqui da terra. E a insistência bíblica é para que a gente olhe para as coisas do alto, de onde vêm todas as bênçãos de Deus para nós. E aí você diz assim: pastor, mas se eu ficar olhando para o alto, eu não percebo o que acontece aqui nesse mundo. O problema é que esse mundo está cercado de mentira. E as percepções que a gente tem sobre esse mundo, elas são sempre distorcidas. A gente nunca vai ter acesso, porque a sensação que pelo menos eu tenho, e muitos têm também, é que nós estamos sendo enganados a todo momento. Porque esse mundo é um mundo de engano, e só tem uma fonte que é verdadeira, e essa fonte é Deus. Eu olho para Ele, eu me firmo nele, e a gente vai rompendo o tempo nessa terra. Tiago vai repetir isso, lá no capítulo 3, verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. É pura, ela não é contaminada. Depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ou seja, quando eu olho para o alto, eu olho para uma fonte pura. Quando eu vivencio as coisas dos céus, as coisas que vêm de Deus, eu estou lidando com aquilo que é pacífico, que é bom, imparcial, sem fingimento. Mas aí o próprio Tiago vai dizer aqui no capítulo 3, que a sabedoria da terra é demoníaca. Demoníaca. Essa é a realidade que vivemos. E precisamos estar atentos nessa verdade. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Terceiro e último lugar. De que forma nós experimentamos a serena condução de Deus em tempos difíceis? Já falamos. Primeiro, adequando a nossa percepção. Não se engane, fique atento. Segundo, saiba quem Deus é. Deus é bom e Ele não muda, Ele continua sendo bom. Em terceiro lugar, você não pode esquecer de quem você é. Você não pode se esquecer de quem você é. Você não é um indivíduo que perambula por esse mundo. Você não é apenas um no meio dos bilhões. Você não faz parte de uma estatística apenas. Porque agora o mundo está dividido em dois grupos. Estatisticamente, os que tiveram Covid e os que não tiveram Covid. Só tem esses dois grupos, né, na humanidade. Você não faz parte de uma estatística. Você tem nome. Você tem nome. E o seu nome não é qualquer nome. O seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome foi um nome pensado por Deus quando Cristo estava na cruz derramando o sangue precioso dele. Quando Jesus estava lá derramando o sangue, Ele estava derramando por você. E você tem que entender o seu valor à luz da cruz. Por isso que nós participamos da ceia. Nós participamos da ceia porque essa ceia aqui, ela traz à nossa memória, ao nosso coração, o nosso valor. Nós estamos contados como aqueles que fazem parte do povo de Deus. Nós temos pai. Sabe quando uma criança apronta na escola? E aí a diretora manda chamar o pai, e o pai vai, a mãe vai. Porque tem alguém que cuida daquela criança, que responde por aquela criança. Nós estamos aqui no mundo, e nós temos quem responde por nós. Nós temos um pai, nós temos uma casa. E nós precisamos entender que diante da adversidade, esse pai não nos desampara. Porque, como diz o texto, versículo 18, Ele nos gerou, o Pai das luzes nos gerou, nos deu vida. Calvino vai falar que o verbo gerou aqui significa que nos tornamos pessoas novas, de modo que nos despimos de nossa natureza anterior quando somos eficazmente chamados por Deus. Então nós somos novas criaturas. Nós somos agora cidadãos do reino dos céus. Nós fomos selados pelo Espírito Santo e nós temos o passaporte para a eternidade. Você tem dupla cidadania. Você vive aqui nessa terra, né? Claro que a ideia desse texto não é a gente ficar pensando só nas coisas do alto e esquecer o mundo aqui. Não. A gente pensa nas coisas do alto para interpretar o mundo aqui, para entender como as coisas funcionam aqui. E a gente continua vivendo como brasileiros, como cidadãos dessa terra, mas também como cidadãos celestiais, que sabem
que tem uma vida eterna preparada para todos aqueles que já experimentaram a salvação em Cristo Jesus. Pela palavra da verdade, de um Deus que não muda. Dessa forma nos tornamos primícias da criatura. Nós somos primícias. Quando no Antigo Testamento o pai de família ia oferecer o culto a Deus, ele escolhia o melhor do rebanho, o melhor da plantação para consagrar a Deus. Eram essas as primícias. Oferecia o melhor no culto a Deus. E agora no Novo Testamento nós somos chamados de primícias de Deus. Nós somos primícias e Deus te trata assim. Você precisa readequar a sua autoestima a partir da perspectiva da sua filiação para com Deus. A sua autoestima precisa ser tratada. Você tem que entender que, apesar da vida ter provocado muitas feridas no seu coração, e muitos de nós tivemos traumas, dificuldades ao longo da nossa história, isso pode ter abalado a nossa autoestima, é natural isso acontecer. Durante uma pandemia, às vezes, nós também temos a nossa autoestima abalada, porque muitos perdem emprego, muitos precisam dar um passo para trás, muitos começam a sentir uma instabilidade emocional, psicológica, começam a ficar com medo e gera um monte de angústia. E aí a palavra de Deus vem para você dizer hoje, vem dizer para você hoje: você tem pai, e o pai que você tem colocou você como sendo sua primícia. Deus te ama, Deus cuida, Deus sustenta a sua vida. Descanse o seu coração, não vos enganeis. Nós não dependemos da eleição de A ou B. Nós não dependemos de governantes desse mundo. Aliás, a igreja nasce nos seus primeiros anos com um dos imperadores mais loucos da história, Nero, que fazia as suas festas com tochas que eram alimentadas por cristãos queimando. É assim que a igreja nasce. Quando Nero ia fazer as suas festas, as tochas eram cristãos queimando. Por isso, qualquer um desses que foi eleito é menos do que Nero. Por enquanto, a gente não sabe se vai chegar nesse nível. Mas o que a gente percebe é que nós não dependemos desses que estão nos poderes, porque nós temos como Pai aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, soberano Deus. Foi isso que nós cantamos. E se é isso que nós cantamos, se é isso que está na palavra, nós cremos. Não vos enganeis. Deus é o nosso Pai. Deus nos gerou. Nós somos as suas primícias. Por isso nós podemos descansar os nossos corações. Concluindo, tem muita mentira sendo falada. E vou dizer uma coisa: cuidado com aquilo que você anda acreditando que é verdade, porque pode ser mentira também. Só tem uma verdade: Jesus Cristo. Ele é a verdade. Qualquer outra coisa pode ter verdade misturado com mentira. Uma dose maior de verdade com um pouquinho de mentira, ou uma dose maior de mentira com um pouquinho de verdade. A verdade pura é só Jesus Cristo. É só Deus. Por isso, se você quer viver a verdade num mundo de mentiras, foque no Deus que é bom, imutável, seu Pai, que te gerou, que fez de você primícias e que cuida de você. Que Ele encha o seu coração de segurança, confiança e esperança. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, às vezes nós nos dispersamos com coisas tão supérfluas. Às vezes nós valorizamos aquilo que deveria ser colocado lá no final da escala de valores. Às vezes nos apegamos e apaixonamos por prazeres desse mundo que nos desfocam do alvo central, que é amar o Senhor sobre todas as coisas e experimentar a companhia desse Pai que não muda, desse Pai que é bom, desse Pai que pagou um alto preço para que crescêssemos e acessássemos a verdade, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Oh Deus, não nos deixe, Senhor, ficarmos intoxicados por tanto lixo que é produzido, por tanto engano, por tantas notícias, Deus, sorrateiras. Dá-nos serenidade, dá-nos paz no meio do caos, dá-nos tranquilidade e confiança, quando todos estão gritando, preocupados, batendo cabeça, que nós possamos nos recolher à Tua presença, que nós possamos perceber espiritualmente as Tuas asas, que nos acolhe debaixo de Si, que nós possamos ouvir o Senhor dizendo: esses são meus, esses me pertencem, desses eu cuido, que possamos experimentar desse Teu cuidado. Nos ajude, Senhor, a cada dia mais entender que a provação visa a maturidade, a estabilidade, e que sejamos homens e mulheres estáveis na Tua palavra, estáveis na fé, para que através de nós o Teu nome seja glorificado, e que muitos creiam nessa verdade, de que Jesus Cristo é o único que pode trazer salvação, tranquilidade e segurança ao coração do homem. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.